Geralmente, quando você está analisando o mercado, um ativo, e você vai buscar confluência sempre, buscar indicadores, médias, enfim, alguma coisa que dê a direção, que dê a tendência, que dê a possibilidade de entrada, tamanho de posição, esse tipo de coisa. E o que pega bastante, apesar de que o gráfico é mais importante do que tudo que está ao seu redor, notícias, enfim, informações, porém, uma das formas da gente conseguir confluências é entendendo qual o sentimento do mercado, porque o mercado é feito de pessoas, de instituições, de smart money, que vão olhar para isso e vão se aproveitar dessa situação ou não. E o que que eu digo com se aproveitar? É o seguinte: quando todos estiverem olhando na mesma direção, você pode ter certeza que o mercado vai fazer o movimento contrário. É impressionante quando todo mundo estiver olhando. E outra, né? O que aconteceu, por exemplo, no ano passado, todo mundo, todos os traders, todos os influencers, todo mundo que opera mercado, enxergavam um ombro, cabeça e ombro, e todo mundo falava que, olha, vai perder os 25 e vai para baixo, e o mercado simplesmente explodiu. Da mesma forma, quando veio essa última pernada de alta, que nós estamos travados, né, num range lateral, todo mundo acreditava que não ia acontecer isso, que ia continuar subindo. 100K era o limite mínimo, né? Todo mundo achava que bateríamos o 100K talvez no primeiro semestre desse ano. E não aconteceu isso, porque é uma verdade, é um fato. Se todos estiverem olhando na mesma direção, não vai acontecer. Então, como é que a gente pode fazer para entrar nesse jogo, né? Saber que se é assim, então vamos também aproveitar disso, né? Então, o importante é, existe a tendência do ativo, da movimentação de preços, e existe a liquidez. São duas coisas que uma vai somar a outra ou atrapalhar a outra, né? Porque um ativo pode subir em busca de liquidez, pode continuar uma tendência de alta em busca de uma liquidez, pode, durante a tendência de alta, fazer pernadas de baixa ou lateralização para gerar liquidez por um smart money, né? O smart money justamente jogaria o preço para baixo, para cima, para gerar mais liquidez, para ele poder montar as posições dele, né? Já que se ele comprar tudo de uma vez, o preço dispara, ou se ele vender tudo de uma vez, o preço despenca. Então ele precisa gerar liquidez, mas mesmo assim continua numa tendência, ou para cima ou para baixo. Então, o que que eu gostaria de observar aqui, né? Quando a gente vai falar de tendências, eu tenho indicadores ou tenho ferramentas que podem nos ajudar. Aqui eu vou usar como indicadores de referência, né, o que eu mais utilizo, mais gosto de, mais simples, que é o RSI, independente do tempo gráfico, porém em tempos gráficos maiores tudo funciona melhor, tudo é mais assertivo. O RSI acima de 50, tendência de alta. RSI abaixo de 50, tendência de baixa. Isso é básico. E o RSI, ele pode nos dar também, com relação à tendência, uma coisa muito importante, que é mostrar as divergências. O preço sobe, o RSI cai, cria uma divergência, e isso pode mostrar uma inversão da tendência. Só que isso é fato que vai acontecer? Também não é fato que vai acontecer. Mas o que eu acho importante aqui é levar em consideração o tanto de variáveis que a gente vai construir durante a análise do ativo, né? Por exemplo, aos domingos eu faço análise e agora criei uma forma de buscar confluências para três cenários: alta, baixa ou lateralização. E
No domingo, construí, né, linkei as variáveis que eu acreditava que seriam para alta, para baixa ou para lateralização. E é fato, fato. O que aconteceu é justamente o que me trouxe a gravar esse vídeo. Naquele momento, naquela situação, todo mundo enxergava continuação de alta, assim como eu enxergava e continuo enxergando. Porém, estava se criando uma divergência, né? Eu comentei isso no vídeo, eu vou deixar aqui o link do vídeo. E as ferramentas que eu utilizei foram as médias, né? Uma das coisas mais legais das médias móveis é ela mostrar a tendência, né? Média móvel apontada para cima, ativo ele trabalhando em cima, uma média 9, por exemplo, ativo trabalhando em cima da média 9, a média 9 subindo, a média 21, ou a média de 50, a média importante, média de 200, elas vão ajudar a enxergar a tendência. Então, eu uso bastante isso. E outra coisa que é uma consequência da movimentação do preço, que vai gerar, na verdade, é a movimentação do preço que vai gerar a movimentação do RSI, a movimentação das médias, a movimentação, criar ou não divergências, né? E vai criar, dentro das estruturas gráficas, padrões, que alguns padrões também servem como variável para a gente falar, esse padrão rompe para cima ou esse padrão rompe para baixo. Então, em termos de tendência, tem um monte mais de indicadores, né? Eu coloquei só SI para realmente facilitar e é o que eu mais uso. De ferramentas também tem um monte, mas eu coloquei aqui que a tendência não é o mais difícil de enxergar. Se o ativo está subindo, com tendência de alta, se o ativo está caindo, ou se o ativo está lateralizando. Isso daqui não é o mais difícil. O ponto pega realmente quando você vem para esse lado aqui, a parte da liquidez, né? Aqui mexe com o mercado, aqui pode dar bastante. A liquidez é o combustível. E buscar confluências, buscar essas informações, não é só agradável e rentável, quanto é um dilema, tá? Não é fácil, não é fácil. Buscar indicadores que te deem aonde está a liquidez, para onde o preço vai. Então, só para dar uma olhada, né? Nós temos indicadores de SMC. Então, eu uso o indicador. Na verdade, ele está até fechado, eu não uso direto ele. Na verdade, eu vou lá e busco, né? E marco. Normalmente eu vou e marco as regiões de liquidez né, nas resistências mais próximas, no suporte mais próximo, por tempo gráfico, principalmente nos tempos gráficos maiores. E para mim já ficou mais fácil, né? O olho ficou mais treinado de achar, olhar as regiões de imbalance, né? Quando eu uso indicador, é justamente para ver isso daqui, ó, questão de imbalance. Agora, aqui nós estamos vendo no diário, né? Quebra de estrutura é bacana de ver, é bacana de fazer choque no BOS, a fazer mitigação, a POI, é muito lindo o SMC. Só que eu acho meio chato, para ser sincero. Eu acho que é muita. Você vem diminuindo, vai lá para 1 hora, vai lá no 15 minutos, vai lá nos 5 minutos, vai lá no 1 minuto para fazer o scalp e ter uma coisa, né? Se o ativo tiver em lateralização, ótimo, o nível de assertividade, de rentabilidade vai ser excelente com SMC. Mas se o ativo tiver em tendência, fatalmente ele não vai voltar ao FVG, ele não vai voltar, ele vai embora, tá certo? Muitas vezes vai retestar só lá no bear market. Então, acho que o indicador SMC é muito legal quando o preço está lateralizado e você quer fazer scalp em tempo gráfico muito curto. Se não, eu não uso. Porém, o que a gente tem que entender é que isso daqui é muito forte, né? Se existe uma região aqui de venda ou se existe uma região de compra, o preço uma hora ou outra acaba voltando lá. Por que acaba voltando? Porque o smart money, né, o cara do dinheiro, vão vender ou vão comprar para trazer os preços para aquela faixa, né? Isso é fato. Depois eu vou olhar e que eu mais uso, né, para fazer scalp, inclusive, ou no dia a dia,
eu tenho um notebook bem antigo, que ele já não serve mais para muita coisa, então eu deixo ele, a função dele é rodar os vídeos, que ele está ligado numa TV para assistir vídeo, e que a TV fica longe, e ele está com uma tela de análise quantitativa. Então eu fico olhando para ele, análise quantitativa. Eu gosto bastante de usar, né? E o que que aconteceu, inclusive, no domingo, com relação a isso, que acabou gerando com que eu gravasse esse vídeo, porque quando todos estavam olhando uma coisa, eu também estava olhando aquilo e não aconteceu. Na análise quantitativa do Bitcoin, em uma hora, e vou botar até para trás aqui, ó. E aí, o que que eu quero, o que eu estava enxergando aqui no domingo? Que raramente, se você olhar, eu estou na quantitativa de uma hora, que não é muito assertivo, né? Eu uso ela nos 5 minutos, que você pega o início do movimento. Mas se você olha o Bitcoin, aqui ó, é o long short ratio. Raramente ele está no vermelhinho, ó, raramente ele está no vermelhinho. É mais, ele está sempre com long short ratio para cima, as pessoas comprando, né? Abrindo posições compradas. E aí ele estava há bastante tempo, ó, eu estou uma hora, há bastante tempo com esse long short ratio para baixo, ou seja, shortado, né? As pessoas shortando, e que isso daqui me daria uma indicação de que o movimento poderia continuar a alta daqui onde ele tinha parado, e talvez até, na minha percepção, ele daria uma esticada, né? E ficaria lateralizando, talvez, em cima dos 70, em 71, 72 ali, lateralizando antes das eleições dos Estados Unidos. Isso é o que eu imaginava, né? Por causa do long short ratio. Só que tem um detalhe, né? O long short ratio, ele é um indicador que, vamos supor, você tem 10 pessoas em short e 5 pessoas em long. Então ele vai falar que o peso está maior para short. Só que pode ser que nessas pessoas em long estejam as ordens que tem lá sejam muito mais pesadas do que as de short. Então, por mais que o indicador está te dando uma ideia que é para lá, o preço vai fazer para cá, porque a ordem, o que manda é a ordem, né? O tamanho da ordem, não o quantas ordens tem no book. Inclusive, né, eu usava um tempo atrás, usei bastante, durante bastante tempo, o Mob Chart, né? O Mob Chart, ele te dá tanto no spot quanto no futuros das moedas em vários tempos gráficos. É muito legal isso aqui. E você vai saber, ó, quantos, ó, 114 BTCs na faixa de 67.900 em short, né? Tem uma ordem de 133 em 66 mil. Então, ele vai te dar aonde estão as ordens, então, aonde que se o preço chegar lá, se vai ter defesa, se não vai ter, se vai ter mais vendas, se não vai ter. É muito legal. Só que o que para mim chegou uma hora que eu via que eu ficava e não acontecia. É que a ordem, algumas ordens que tem aqui, as maiores ordens, podem ser retiradas no mesmo, sabe? No estalo. O cara pode desistir, o estagiário errou a ordem, enfim, muda, né? Isso muda, não é fixo. E aí, isso daqui também é uma variável que ela também, assim como o long short ratio, ela não é 100% efetiva. Vale a pena olhar? Vale a pena olhar, é muito legal. Mas eu acabei abandonando, acabei usando outras ferramentas. Eu acho essa ferramenta, por exemplo, do CoinGlass, muito mais interessante, que é um mapa de liquidação aqui de futuros, né? Que ele vai me dizer quanto que tem aí tem no agregado, tem só na Binance, tem um dia, 7 dias, 30 dias. Você vai vendo aonde tem as ordens. Isso daqui também pode mudar? Também pode mudar, mas isso dá um norte, né? De mais ou menos para onde esse preço pode ir para buscar ali a liquidação do pessoal que está tradando, né? Outra coisa que eu uso bastante do CoinGlass também é esse mapa de liquidação. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ajustei o mapa de liquidação aqui para a gente ver isso aqui, ó. Olha só o
quanto tem aqui em 24 horas, o quanto tem de liquidação para cima. Ou seja, se o preço subir, quanto ele vai papar de ordem aqui. E como tinha antes aqui, né? Como tinha a liquidação para baixo, e ele veio, o Smart Money veio jogando o preço para baixo e liquidando essas ordens, né? Vamos ver aqui, 24 horas. Em uma semana, apesar de não estar muito, porque quanto mais amarelo, maior são o tamanho das ordens, mas tem mais liquidação para cima do que para baixo. Então, opa, a tendência é do ativo voltar a subir. Agora, isso também é assertivo? Isso também me garante? Não. Daí eu volto ali para outra coisa que pode me dar. Então a gente viu quantitativa e viu SMC, e então eu pulei aqui da quantitativa para as ferramentas de MobChart e CoinGlass, mas não tem problema. Agora a gente volta para os indicadores, que outro indicador que pode te dar uma noção de aonde tem mais liquidez é o VRVP, né? Então, com o VRVP, primeiro, dá para olhar as zonas de interesse, né, onde teve maior negociação. E normalmente essas zonas vão formar imbalances aqui, né? O diário do Bitcoin, olha só como tem um imbalance aqui. O preço subiu muito rápido e deixou aqui um vazio. Então, provavelmente ele pode vir buscar aqui em 63, 64 esse imbalance. Talvez sim, talvez não. Agora, do VRVP, a gente vai ver essa região como uma região de interesse no preço, né? De muita negociação. Aqui embaixo também, olha só a faixa que a gente tem nos 60 mil, pois a faixa que a gente tem nos 58. E aí você consegue ver que nesses buracos, né? O preço às vezes ele passa isso daqui, ó, para buscar, ele vai chegar até onde ele pode ficar trabalhando, que pode ficar gerando mais liquidez. Outra coisa que acaba gerando bastante liquidez, outra coisa que acaba gerando movimentação no preço, isso é fato, a hora que ele está em tendência forte, a hora que está todo mundo, tá todo mundo enlouquecido, euforia, é bull market ou bear market. E o funding rate, que é a taxa dentro da corretora, principalmente que a taxa de futuros dentro da corretora, ela vai cobrar por cada operação aberta. Então, uma operação de long, mas todo mundo está longando, é, alguém vai ter que vender. E se todo mundo está longando e ninguém está vendendo, os market makers vão ter que entrar em ação e eles vão cobrar uma taxa. A própria corretora vai cobrar uma taxa para compensar essa falta, né, de vendedores. E aí cria-se esse funding rate, que ele é cobrado de 8 em 8 horas. E aí, quando fica mais para um lado ou mais para o outro, a própria corretora normalmente faz, ou joga o preço para baixo, ou joga o preço para cima, para normalizar o mercado. E aí as taxas se regularizarem. Então, eu já fiz trade, já usei bastante e espero voltar a usar agora quando eu tiver uma tendência forte, né, de euforia e de Wuhan, que você a taxa começa a aumentar, 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 você pode ter certeza que vem uma correção. Aí o que que eu fazia? Botava um shortzinho ali ou fazia uma compra mais embaixo. Isso é muito legal. E a outra coisa que é importante, né, que é agosto, que está aqui, ó, atrás de mim, ele chegou a 17, há 90 dias atrás. É pouquíssimo tempo para uma variação. Agora ele está lá em 72, né? Desde faz quantos dias aqui que ele fica nessa faixa de 72? Há 2 semanas atrás ele chegou a 32, né? Chegou a 50, aliás. E um pouco menos, ó, aqui, quando foi isso aqui, mais ou menos, é, 20 dias atrás, mais ou menos, pouco mais, estava em 32. Então, essa variação geral aqui do Fear and Greed, que vai mostrando as pessoas mais entusiasmadas ou com mais medo, né, também vão servir para a gente para gerar uma liquidez que o smart money vai falar: opa, todo mundo eufórico, pumba, vendo.
todo mundo com medo, compro. Isso é fato. E o que que é importante então? O resumo dessa história aqui, né? Muitas variáveis, né? Mas o importante é a tendência, ela vai seguir e você vai conseguir enxergar de uma forma mais fácil. A liquidez, por mais que você use vários indicadores, várias ferramentas, ele vai te dar. Eu não consegui até hoje criar um operacional em que eu consiga absorver qual é o indicador, ou qual é a análise, a ferramenta de liquidez que eu vou ter certeza que o preço vai fazer, porque não tem, é muita variável, né? Dá para você ver aqui, e eu estou colocando os que mais são os mais famosos, né? Tem um monte, tem análise on-chain, tem uma série de coisas que podem dar uma referência com relação aonde tem a liquidez para ser buscada e para onde vai o preço. Agora, certeza que vai, ninguém vai ter nunca. Então, no final das contas, né, o que que é importante é que quando eu vou buscar operações, resistência, você vai, quer enxerga isso, não, é quantitativa, pá, SI, média, é uma coisa assim maluca, que você fica olhando com três telas diferentes, várias coisas diferentes, mas no final das contas, o price action, a resistência e suporte, tem uma resistência ali, porque já foi um topo anterior, aqui o preço trabalhou, não trabalhou, ali é fato, ali tem liquidez. Suporte, ali tem liquidez. Então, quanto mais simples, né? Essa é uma coisa que cada vez mais eu busco essa simplicidade na hora de operar. Região de suporte, compra. O que que eu vou buscar? Tem divergência, tem isso, tem análise quantitativa. Claro, vou buscar alguma coisa, mas o que manda, né? O que manda é tendência e região de suporte e resistência. O resto é só uma forma de que você vai tentar cercar para te dar uma melhor garantia, né, de que você vai fazer o trade. E mesmo assim, não tem certeza que esse trade vai continuar e o preço não vai. Como acontece algumas vezes, você entra e o preço desaba, ou de repente por algum motivo externo, né, uma notícia e tudo mais, o preço desaba, o preço acelera. Isso o mercado, ele é cheio de variáveis, muitas variáveis. Então, não adianta olhar para onde todo mundo está olhando. Principalmente, está todo mundo olhando para uma direção, preciso ficar atento que pode vir o contrário. Isso daqui é uma busca diária, é um aprendizado, é uma coisa muito legal no final.